Ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Vamos hoje ler o segundo capítulo da carta escrita pelo apóstolo Pedro. No capítulo de hoje, ele mais uma vez enfatiza a vida em santidade, em se livrar das práticas carnais de outrora e não ser mais crianças na fé, não ser mais recém-nascidos, imaturos. Ele começa o capítulo 2 falando a respeito de sermos pedras vivas nesta edificação. Ele vai comparar a igreja a um grande prédio onde Cristo Jesus é a pedra angular e eu e você somos pequenos tijolos dessa construção, tijolos vivos, pedras vivas. Ele vai ressaltar que Cristo Jesus é a pedra angular que foi rejeitada por muitos e então se estabelece como uma pedra de tropeço para todos aqueles que não creem. Mas uma vez que eu e você cremos em Cristo Jesus, fazemos parte, então, de um povo santo. Leia comigo a partir do verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Em Cristo Jesus nós recebemos tantas bênçãos. E nele nós somos uma geração escolhida, uma geração eleita. Somos um sacerdócio real, existe uma realeza diante disso, pois somos filhos do rei. Nós somos agora povo exclusivo de Deus, pertencemos somente a ele. Mas tudo isso para cumprir uma missão e um propósito de anunciar o Senhor. Antes eu e você não éramos ninguém. Por mais que você tenha nascido numa boa família, por mais que você tenha nascido numa família de nome, não vale nada em comparação com a filiação que recebemos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus, adotados pelo Pai, para anunciar as grandezas que Ele tem feito em nosso meio. Diante disso, o apóstolo Pedro começa a nos orientar como deve ser a nossa conduta neste mundo. Leia comigo a partir do verso 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, sejam ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes, como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Depois do apóstolo Pedro deixar claro que nós somos um povo exclusivo de Deus, que nós fazemos parte de uma nação santa, ele deixa claro que somos então estrangeiros nesse mundo, peregrinos nesse mundo, e devemos nos portar então com muita dignidade diante daqueles que se colocam contra a gente. Ele vai dizer que se nós respeitarmos a legislação do nosso país, se honrarmos os cargos, os líderes que foram colocados sobre as nossas vidas, por mais que queiram nos acusar de maneira falsa, eles vão olhar para a nossa caminhada, para nossas obras, para a nossa postura e vão glorificar a Deus. O apóstolo Pedro diz que eles não tenham do que acusar vocês, pois dessa forma nós iremos silenciar esse mundo vil, esse mundo pecaminoso, esse mundo cruel. Que eu e você estejamos prontos a sermos agentes do bem, a fazer exatamente aquilo que o texto nos propõe, a amar os nossos irmãos, a temer a Deus e honrar o Rei. Sabe, é tão desafiador isso que foi colocado. Amar os irmãos é um desafio, temer o Senhor nos nossos dias é um desafio. E, meus irmãos, que desafio é honrar aquelas pessoas que são líderes sobre a nossa nação. Precisamos interceder por essas lideranças para que o coração deles se quebrantem diante do Senhor e possamos ter líderes que realmente sejam honrados em todos os âmbitos de nossa nação, em todos os poderes de nossa nação. A reta final desse texto vai nos falar sobre os sofrimentos de Cristo Jesus que nos inspiram para a perseverança. Leia comigo.
Versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Cristo Jesus sofreu todo tipo de insulto, de injúria, de maltrato, simplesmente por nos amar. Ele se entregou não aos homens, ele se entregou ao próprio Pai, fazendo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Quando Cristo Jesus faz isso, com ele nós também morremos e com ele ressurgimos. Nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós temos um fiel pastor, aquele que acalenta as nossas almas como um pastor cuida das ovelhas. Sabe, um pastor que nos dá tudo aquilo que precisamos. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Diante das suas feridas, nós é quem somos sarados. Glorifique a Deus por tudo que Ele fez na tua vida, por tão grande obra de salvação, que neste momento você possa ter o coração grato, pois era o meu lugar e o seu naquela cruz, mas Cristo Jesus se entregou por nós. Que eu e você, diante dos sofrimentos da vida, não venhamos a reclamar com o Senhor, mas que sejamos gratos, porque sofrimento maior passou Cristo Jesus, e nós não estamos sozinhos e conseguiremos superar toda e qualquer adversidade. Em nome de Jesus, você pode ser fortalecido nessa hora pelo Senhor, que Ele te encoraje, que Ele te anime e que diante das lutas que você tem passado, você confie que o Senhor virá com provisão e cuidado sobre a tua vida. Deus te abençoe e até amanhã. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã.